Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. A gente vai fazer uma live agora para falar sobre obesidade infantil com o Dr. Fabiano. Vai ser super legal. Então vocês podem mandar as perguntas pra gente, tanto por aqui o Instagram que eu tô falando agora, também pelo Facebook, que acho que já tá online, e também no nosso site. Então a gente vai fazer algumas perguntas pro especialista e a gente também vai fazer as dúvidas de vocês. Eu vou aceitar ele aqui pra gente já. Opa, é você? Não, não é. Ah. Gente, eu vou pedir para vocês não pedirem para participar. Vamos deixar só o especialista, porque senão vai criando uma confusão para mim aqui, tá bom, gente? Agora sim, eu vou aceitar ele. Agora sim. Então, ó, não se esqueçam de mandar as perguntas pelos comentários do Facebook, do Instagram e do site. Oi, tudo bem, Olá, doutor? olá. Olá, Nicole, tudo bem? E você, querida? Prazer, viu, estar com vocês aqui da Rádio Tudo Alfa. ótimo. Prazer estar aqui à Prazer disposição é para a gente falar desse nosso. tema tão importante, né? Obesidade infantil. Vamos lá. Exatamente. É um tema que está super em alta, né? Principalmente tanto em crianças quanto em adultos, né? Por conta da Covid-19. Isso, exatamente, né? A obesidade, Nicole, a gente vai passar aí para o pessoal. A obesidade, ela foi considerada um fator de risco já desde o início, ali no vizinho ali de março, abril, já foi considerada como fator de risco para desenvolver quadros mais graves do coronavírus, da Covid-19. Uhum. Então, e as crianças, elas não fazem parte desse grupo de risco diretamente, né? Porque, por um lado, o bom disso tudo não atinge as nossas crianças, né? Tem alguns casos relatados, Sim, algumas coisas pontuais de algumas doenças, mas não tem uma incidência. A incidência maior está ali nos idosos, mas a obesidade vem como um fator. E a nossa preocupação é que essas crianças hoje não se tornarem obesos no futuro, né? Adultos sim. obesos. Então, acho que vale a pena a gente bater um pouquinho sobre isso. Com toda certeza. E antes, né, da gente entrar no tema de Covid-19, se as crianças estão nesse grupo de risco, eu queria te fazer uma pergunta bem básica para a gente começar de um jeito mais leve. Queria te perguntar o que é a obesidade infantil e quais são as principais causas da doença? Legal, Nicole. Então, a obesidade infantil vai ser a criança estar fora do seu peso, né? Então, existem alguns indicadores que o pediatra, né, o próprio, hoje existe endocrinologista infantil, e a Uhum. gente, a partir já dos 2 anos, 3 anos, você já consegue ter e mensurar isso. Né? E a gente Sim. vai carregar isso, aí depende das sociedades, mas 14, 6 anos, mas essa classificação toda, quando a mãe vai lá na pediatra, acho que ela vai lembrar o pessoal que está em casa. Tem um papelzinho lá que a pediatra põe o peso, vê se o sexo é masculino ou feminino, vê a idade, vê a altura, e aí dá umas curvas. Que eles falam, ó, seu filho Uhum. está no percentil 50, ou seja, tá no meio da curva. A maioria das crianças vai estar nessa curva do percentil 50. Não, seu filho está abaixo da curva, mas em que nível? Tanto peso quanto altura. Ou o seu filho pode estar acima desse percentil 50. Então, tem que se juntar o sexo, porque meninos e meninas é diferente, né? A questão da idade deles, em que faixa etária que eles estão, e o peso e altura. Então, tem uma tabela, que aí lá com o pediatra, se você está achando que seu filho, meu filho parece que está meio fora, não existe uma conta só matemática igual a gente consegue fazer para o adulto. Então, é importante um acompanhamento com a pediatra, ou então, mas meu filho já está com 12, 13 anos, busca uma endócrina infantil e lá vai fazer esse desenho. Aí vai Uhum. caracterizar se ele está só com sobrepeso, porque existe o quadro da criança está com o peso normal, né? Então o peso da normalidade, a pediatra vai mostrar, seu filho está aqui no percentil 50. Do peso ele já está acima de 70% ali, já está fora. Então tem o sobrepeso e tem a obesidade realmente. E o que preocupa é que os números que mostram aqui do nosso país, do Ministério da Saúde, praticamente 13%, né? A gente já detectou que 13% das crianças e adolescentes já estão obesos. E se você pôr isso para aquele que está só com sobrepeso, né, com um pouquinho de excesso, um pouquinho mais gordinho aí em casa, já se fala em 30% das crianças. Né? E isso tudo é Sim. muito preocupante. É uma situação comum, né? Que não deveria ser.
Até mesmo eu, quando eu era pequena, desde pequena, eu É, tinha sobrepeso, pesava 70 e pouquinhos quilos com 1,58 de altura. É um peso, sim, bem elevado, né? Eu bem levado. sentia, reclamava de dor nas costas, né? Coisa que não deveria acontecer para minha idade. Isso é verdade, hein, Nicole? E aí é interessante até depois eu vou. Acho que a entrevista vai mudar, eu vou pegar uma da sua experiência, porque agora você está magrinha aí, contar para o pessoal, né? Mas é importante intervenção rápida, é o que a gente sempre fala. Em primeiro lugar, a família. A criança, dependendo da idade, mesmo o adolescente, tem uma fase de maturação, né? Então também Sim. ela não tem todo o entendimento do que vai comer, etc. E, na verdade, é a gente, né? São os pais que levam o alimento para casa. Então, Uhum. essa alimentação, a gente sempre fala que tratar a obesidade são três pilares fundamentais. Que a gente pode conversar um pouquinho aqui, que é o lado da alimentação. Então, você já passou por isso, você aí se declarou, né? E com certeza teve que se reeducar. Então, Sim. tomar cuidado com a alimentação, a gente vai falar aqui um pouquinho. O lado de atividades físicas, então as crianças são extremamente ativas e precisa ter esse estímulo. E o outro lado é esse lado emocional deles Uhum. também, né? De saber entender o que eles estão querendo, porque eles têm hoje uma série, né? Eu sou bem mais antigo que você, é o meu cabelo branco aí, né, Nicole? Mas o que acontece é que a gente tinha uma pressão menor até, né? Hoje na escola eu vejo até pelos Com meus filhos, certeza. o tempo todo muita demanda de lição, de trabalho, de línguas, e eles ficam um pouco mais, a gente tinha um pouco mais de tempo de rua, né? A gente vive num país que não tem mais aquela criançada que ficava na rua. Então esse lado emocional ajudar também. E a obesidade, a gente sabe, a gente vê isso no Uhum. consultório lá, né, no nosso instituto, a gente vê crianças cada vez mais os pais procurando pela gente para algumas alternativas, a gente tem alternativas de tratar, a gente vai falar disso também. Mas a gente vê que também tem esse lado, às vezes, do bullying, né? Então, de a criança já se Sim. sentir, não quer ir no clube, tirar a camisa no clube com os amigos, não quer ir numa piscina, já não quer ir na praia. Então, a obesidade interfere em tudo isso e a gente tem que atacar por esses três caminhos. Sim. Eu vi até uma pergunta aqui que um dos nossos ouvintes fez pelo Instagram. Não vou lembrar quem que é. Se puder, Boa comenta sorte. de novo, tá, gente? Perguntando o que de fato caracteriza a obesidade. É só pelo IMC que a gente descobre? Isso, então, se você, no adulto, sim, né? No adulto, o MC vai ser o principal parâmetro para te dar uma linha. Uhum. Mas tem outros fatores associados. Hoje existem que a gente chama de bioimpedância, são balanças mais especializadas, que a gente consegue outros parâmetros que vai dar quantidade de massa magra, quantidade de água no seu corpo. Então tem gente que faz muita academia, muita atividade física. Então, às vezes, né, aquele peso que está na balança não é um peso de gordura, né, é um peso de músculo. Então, Sim. numa nutricionista, num ambiente adequado, você vai ter. Para as crianças, não é só peso e altura. Tem que levar em conta também que fase que ela está da maturação já sexual dela, né, dos órgãos, a questão Uhum. hormonal, a idade influencia, se é menino, se é menina. Então, isso tudo vai fazer a diferença no peso da balança ali. E esse sobrepeso, né, a obesidade, ela causa sérios riscos para a saúde. E quais seriam eles, né? As doenças que podem vir acarretadas. Tem até uma pessoa também que perguntou se a obesidade, ela infantil, ela pode levar a um adulto obeso. Sim, por isso que vai ser importante essas dicas aqui. Então, assim, a criança, ela vai ter, se ela é obesa, ela vai ter 75% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, você vê que uma criança obesa, você pega ali a criança, de cada 10 ela vai ter 7 ali que vai acabar continuando sendo obesa. Por quê? É hábito. Então, a gente Sim, precisa estimular a mudar os hábitos. Então, a primeira coisa é dieta, né? A gente tem que atacar com tudo a questão da alimentação. Vamos falar do modo geral, não é só esse momento. O momento do coronavírus bagunçou um pouquinho a organização de todo mundo, mas de uma certa forma, a primeira coisa é tentar manter uma rotina, então a rotina da alimentação, então café da manhã, né? As crianças têm a necessidade do lanchinho lá do meio da manhã, ela sim, vai ter o almoço, o lanche da tarde, o jantar, porque é sempre bom ir comendo aos poucos. E uma alimentação de qualidade. O nosso país é rico em verduras, em frutas, em legumes, isso tudo. E a obesidade infantil é porque se busca, passou o pessoal comentando aqui que eu vi aí na live também, é questão muito do industrializado. Então, toma sim. muito cuidado só de
congelados, industrializados, o excesso de salgadinhos, o excesso do fast food. Não é que você não vai poder, né? Aí é um pouco daquela questão da negociação com o seu filho. Então, se ele vai sair para tomar um café da manhã, é saudável. A lancheira também é uma lancheira saudável, mas às vezes o amiguinho dele come um bolinho específico que ele quer. Então você tem que ter o meio termo de hoje você vai levar o bolo, amanhã você vai levar uma fruta, e você saber jogar com isso, né? Então, pai, hoje vai vir uns amigos aqui em casa. O dia que ele está cheio de amiguinho lá na sua casa, vai ter um salgadinho, vai ter uma Não coisa tem diferente. como, Agora, né? tudo é assim. Seu filho não vai deixar de tomar sorvete, não vai deixar de comer batata frita, né? Então, assim, eu já fui na escola dos meus filhos, na classe dos dois, reunião com todas as crianças, e eu brinco com eles, porque é difícil, né? Vai um médico falar de alimentação, comida, É. e na verdade é um joguinho que eu faço, que é assim, uma série de alimentos, e eu falo o que é verde, que é o liberado, o que é o amarelo, que é, ó, toma cuidado, e o vermelho ali, o proibido. Então, a gente vai trabalhando isso em casa, é legal mostrar para ele que, ó, isso aqui, o verde é o que é o saudável, o porquê, né? Por que eu como? Meu filho me perguntou ontem, pai, mas por que a gente come carne, come cenoura? Aí você tem que falar, não, ó, porque a carne vai virar proteína, que vai virar o seu músculo, o seu cabelo. Então, você vai ensinando eles, né? Isso é muito interessante. O amarelo é esse tipo de situação que a gente está falando, é criança, né? Todos nós aqui fomos crianças. Então, Com assim, certeza. o pessoal que está nos ouvindo aí na rádio, etc., eles gostam, né? Então, eles vão querer, né? Eles vão querer, de algum momento, o doce. Vai numa festa infantil, seu filho não vai comer bolo de chocolate, brigadeiro? Lógico que vai. Lá é o Não tem momento para como, isso. né? Exatamente. Então, isso tudo eu mostrei para eles que é o amarelinho ali. E o que a gente proíbe mais, que a gente tem que pegar no pé, e o excesso é perigoso, são os refrigerantes. Né? Então, o refrigerante é extremamente maléfico, é algo que é muito incorporado à nossa cultura. Né? Então, as crianças têm isso, o adolescente. Então, é tentar mudar o hábito dele de gostar do suco, de gostar de água de coco, de buscar algumas outras alternativas. É a gente trabalhar isso e trabalhar a família. Ó, pai, mãe, não é que você vai proibir seu filho ficar mal-humorado o dia todo, mas ajuda um pouquinho, que é o fundamental. Quando a gente fala em obesidade, você passou por isso e pode falar pra gente aí, né, Nicole? É a Nossa, comida, não sim. tem jeito. O primeiro passo é a comida, né? E o pior é que assim, a criança pede e, no caso dos meus pais, eles ficavam com dó de falar não. E aí acaba virando uma bola de neve, que a gente às vezes não tem muito controle, principalmente agora que tá todo mundo em casa, como você falou, né? É até um jeito dos pais darem um agrado para a criança, né? Vamos fazer um pudim, vamos fazer um bolo, um brigadeiro, para tentar ver se anima, né? Isso. Eu acho que isso é legal e é fundamental o pessoal entender. A gente tem que tentar estabelecer esse equilíbrio. Porque se você proíbe também, nós todos aqui fomos adolescentes. Você pega um menino de 14 anos e fala, você não vai comer mais do lanche do fast food. Você não vai mais tomar refrigerante. Ele vai tomar. É esse Não momento que ele adianta. meio que se revolta e fala, não, mas eu quero, vai pegar escondido ou quando ele estiver fora de casa. É conversar. Né? O que você falou. Esse momento, você está um dia à tarde, até você mesmo fala, filhos, vamos aqui fazer um pudim legal. Legal. Só que você não precisa fazer pudim todo dia, comer todo dia, né? Pedir pizza todo dia. Então, se você busca o equilíbrio, a própria criança tem que perceber isso e ela participa. Porque ela vai participando dessa situação, com certeza ela vai querer. Então, é o estímulo nosso, é ajudar, eles vão conviver, é saber o momento dele ter esse prazer. Então, você fala, ó, filhão, hoje nós estamos saindo, esquece, né, pai, eu quero. E às vezes a própria criança acaba e é paladar, né? Se a gente não der para eles experimentarem, então, uma Exatamente. dica que a gente dá também é isso, ó, você vai fazer uma refeição, você vai fazer uma comida que eles gostam, que estão acostumados, e fala, hoje tem uma coisa nova aqui, brócolis. A molecada quer pular na mesa, certo? Mas, ó, vamos experimentar. De que forma será que é legal? Será que com azeite fica legal? Se misturar um pouquinho no arroz? Então, você dá. Sim. Olha, eu trouxe uma fruta nova aqui hoje. Caqui, vocês estão só acostumados a comer um morango, banana, mas tem uma frutinha nova. Aí eles vão tendo paladar. Então, a alimentação é muito da conversa, não existe milagre, não tem jeito. Para criança e adolescente, não vai ter um remédio aí que você vai dar para o seu filho para inibir apetite. E a gente vê porque é difícil. A gente trata muito adolescente lá no consultório com 12, 13 anos, e a conversa sempre é com o pai e você conquistar essa criança para o seu lado. A partir desse momento, aí, Nicole, a coisa flui
de uma maneira Bem muito boa. melhor, E né? quanto mais cedo, quanto antes você for introduzindo isso é importante, né? Então não adianta, se tem uma comida, a minha filha era pequenininha, tinha coisa que não adianta dar porque ela vai passar mal na mesa, aí você vai excluir. Mas tem outras coisas que você vai buscando. O que não pode só é a pessoa acomodar, porque é difícil, educar no geral é difícil, né? Agora, Sim. educar a alimentação também é super difícil, né, Cláudio? Então, é importante desde cedo, você está com o seu filho, muita gente procura, é muito difícil realmente. A obesidade infantil, veja agora, junho, vai ser esse mês de conscientizar em relação a isso, porque existe uma preocupação muito grande, porque está acontecendo tudo isso. Nesse momento do coronavírus, é extremamente difícil. E a gente começa a ver essas crianças, que foi o que você falou lá também, que não é só estar tá gordinha. Aí daqui a pouco faz um exame de sangue, ó, entrou uma pergunta agora aí, tá vendo? É. Diabetes, colesterol, pode acontecer? Com certeza, porque começa a ter o excesso de açúcar, não vai estar diabético aí, mas aí às vezes com 13, 14 anos a gente pega criança que você precisa dar remédio para controlar o açúcar. Certo? Você tem crianças com colesterol extremamente elevados. E aí o colesterol já, a gente já parte para o nosso ponto número 2, que é o que? Atividade física. Né? Então, obesidade, primeiro ponto, é boca. Essas dicas que a gente está dando, você percebeu que o seu filho não está legal, existem profissionais que podem te ajudar. E o segundo ponto, né, Nicole, é a atividade física. Você mesmo deve ter, olha, eu vou Sim. nadar, conta aí, o que você escolheu para... Aqui na live eu virei seu Então, entrevistador. Ó. mas é bom essa conversa, né? A live vai Foi fluindo, é legal isso. ótima. E assim, eu escolhi o balé, minha mãe me colocou quando pequena, mas eu era uma criança que comia de tudo em grande quantidade. Eu repetia 3, 4 vezes um prato de arroz e feijão. E acho que isso também é super prejudicial, né? Você deixar a criança repetir muitas vezes. Muitas vezes minha mãe falou, para que você vai passar mal, para que você vai passar mal. E eu não escutava. É isso mesmo. Não, é isso aí, isso é fundamental. A gente tem uma mania que a gente pegou, pensa, né? Nossos avós e tudo vieram muitos de famílias que vieram de situações de guerra, né? Vieram árabes para cá também fugindo de guerra, Sim. italiano. Então, tem aquela coisa assim, você só vai sair da mesa na hora que você raspar o teu prato. A gente tem que aprender que a criança tem o estômago lá pequenininho, às vezes ela fala, pai, eu já estou satisfeito. Se seu filho está crescendo adequadamente, você leva ele na pediatra com uma regularidade e vê que a curva de crescimento está normal, está tudo, você não precisa forçar. Né? Não tem aquela coisa, precisa começar por menos, né? A quantidade menor, uma porçãozinha menor, para que ele aprenda nesse sentido. Ah, entendi, então eu comi menos, então agora eu estou me sentindo mais legal. Ótimo. E estimular a atividade física, que é o que você fez. Né? Uhum. Tem crianças que são hiperativos. O meu filho faz tudo. Ele faz todos os esportes que você pode imaginar. Desculpa. Ele faz Imagina. futebol, faz natação, faz tênis, faz muay thai. É o estilo da criança, mas sempre foi estimulado. E não consegue. Se ele estiver parado, ele começa a correr. E nesse momento em casa tem que levar eles lá embaixo na garagem, em algum lugar seguro, põe a sua máscara, faz circuito em casa, etc. Eu tenho outra menina que é a filha que gosta de atividade, mas não é apaixonada por atividade. Mas ela escolheu, igual você. Dançava balé, agora faz street dance, ou Uhum. faz jazz, nada também. Então você põe alguns esportes que são para trazer uma questão de saudável, se pode frequentar ali o ambiente do seu prédio, com os priminhos e tudo mais. Então, é fundamental inserir a atividade, porque a atividade física, desde o início, faz a criança deixar de ser sedentária. Passou alguém comentando aqui na live, Sim, é. Foi a. Acho que a Valkyria. Valquíria, então, Valquíria, Isso, é a você nossa falou tudo. locutora. A gente tinha essa oportunidade de ser um pouco menos sedentários, porque não tinha também toda essa tecnologia. E isso é uma outra coisa que a gente ensina para os pais, etc. Não adianta você também proibir, teu filho não vai ter computador, não vai jogar o joguinho com os amigos. Esquece, esquece. Isso é uma realidade deles. O mundo deles vai ser cada vez mais assim. A gente hoje está vivendo um momento em que a telinha, ó, a gente está aqui conversando, eu estou fazendo Sim. está tendo essa situação. Então, o que acontece é a gente entender esse momento, né? E passar para eles que é importante ter o momento do videogame, que é importante ter o momento dele, né? Tá lá, mas não pode ser só sofá, só televisão, o tempo inteiro ligado. Então, é uma questão de você criar esse equilíbrio. E a atividade física vai ajudar a melhorar os níveis de colesterol, porque o exercício físico
favorece o que a gente fala do bom colesterol, diminui o colesterol. A gente está vendo, o pessoal está muito preocupado com isso, né? Mas e depois? Vou ter pressão alta? Vai. Seu filho vai começar a não se sentir legal. Ah, mas como é que eu vou saber? Isso é um adolescente com 15 anos que tem uma dor de cabeça todo dia, que não se sente bem todo dia, sente mal-estar. Você procura o médico, ele vê que ele está com uma pressãozinha alta. Tem vários fatores para você sempre identificar de dor de cabeça. Às vezes pode ser óculos, né? Pode ser uma questão de que está na hora de usar um óculos. Pode ser porque não está dormindo legal, porque fica muito tempo lá no computador. Mas às vezes já está ficando com a pressãozinha alta porque está com o peso grande. E o que é ruim também é o excesso do sódio, né? Então, cuidado na alimentação. O sódio, quando eu quero falar, é o sal, né? Então, cuidado com o sal em excesso. Cuidado com tudo que tem caixinha, essas suquinhos em caixinha, etc. Dê sempre preferência para o suco natural. Ah, doutor, mas é um pouco mais difícil porque meu filho vai para o lanchinho. Não, tudo bem, no lanche dele, se você não tem muita essa alternativa e vai ficar lá, a questão de você armazenar, você vai pôr o suquinho de caixinha. Mas na sua casa, você pode conseguir a fruta e fazer os sucos e melhorar, né, Nicole? Sim, com certeza. E quando a criança ela é diagnosticada com obesidade ou sobrepeso, os pais precisam iniciar naquele momento uma dieta ou eles devem esperar alguns anos até que a criança ganhe mais idade? Não, o ideal é a partir do momento que você já está vendo que seu filho está fora do peso, o primeiro passo é estimular ele a algum esporte. Então, os pais em casa sentar para conversar e, olha, vamos arrumar um esporte para você fazer. Porque isso é o que vai mais ajudar nesse sentido. A alimentação, conversar, buscar um profissional, uma orientação nutricional, né? A gente tem a nutricionista, tem a endócrina, tem todo mundo já para orientar que tipo de alimentação, porque senão às vezes a gente acha que está dando uma alimentação legal e está oferecendo coisa errada também, né? Existem diversas saladas por aí que cheia de maionese, cheia de crepes, que Que não adianta pior, nada, é né? pior do que comer um lanche. Então, é importante essa orientação nesse sentido. Então, já detectei que meu filho não está indo bem. Aí vai. Porque aí, nesse momento, depende muito da idade. Uma coisa é uma criança com 8 anos, uma criança com 12. Então, você vai sentindo, e aí lá, hoje, os profissionais, os consultórios, eles têm uma série de armas também para ajudar. Que o primeiro vai ser a questão nutricional, que nem a gente está reforçando aqui a atividade física. Sim. Cuidar dessa parte emocional do seu filho para que ele não se revolte totalmente. Aí, isso pode ser um fator complicador. Aí a criança não aceita mais nada e começa a engordar mais ainda, né? Então, tem que tomar muito cuidado também com essa situação. E aí você depois, se a criança já é um adolescente, por exemplo, né, se a gente já está falando agora não só da criança, até 10, 11 anos, você vai ter que lidar muito com a alimentação, com dieta, com exercício físico. A partir dos 12, 13 anos, aí já existem algumas alternativas. Eu trabalho muito com tratamento endoscópico da obesidade. Então, a gente tem balão intragástrico, tem sutura, mas isso tudo é um preparo total. Então, eu tenho exemplo de duas irmãzinhas com 12, 13 anos que a gente preparou por um ano ali. Primeiro você prepara a família, né? Depois ela passa pela endócrino para ver a questão da questão hormonal, se isso está, passa pela nutricionista. Então você vai preparando para em algum momento, o que é importante também é o adolescente já querer se tratar, né? Assim, doutor, eu estou com 16 anos, ele começa a se enxergar, eu não estou legal com esse corpo, sim, eu tenho vergonha, eu não arrumo uma namorada, ou eu não arrumo um namorado, eu estou me sentindo mal, estão falando que eu vou precisar tomar uns remédios por aí. Então, nesse momento, aí você pode utilizar de uma ferramenta do tipo balão intragástrico, de uma sutura, mas quando ele está preparado, né? Existem casos que a gente vê até de adolescentes que fizeram cirurgia bariátrica, porque se você chegar num extremo gigantesco de uma obesidade muito importante, às vezes vai ser necessário. Só que não adianta você pegar a criança, levar para o hospital e aí a hora que ela acorda, ela não sabe o que está passando. É o adolescente Ela fala, tem que nossa, estar de o que aconteceu acordo comigo, né, Nicole? Então, é preparar. Então, a gente tem hoje na medicina, desde esse momento, que é o momento inicial, que é fundamental, que é a alimentação, reeducar seu filho para que não chegue no futuro. No adolescente, às vezes ela vai falar, doutor, mas está com 15 anos, está difícil, sempre foi gordinha desde pequena, mas a gente agora vai começar. Eu trato uma série de adolescentes que o meu pacto com eles é assim, nós vamos colocar um balão intragástrico em você, legal, vou te ajudar, mas eu quero
recebo de adolescentes os videozinhos dele lá na academia. Ai, que Então, ele manda um legal. vídeo para mim toda semana. Então, toda quinta-feira, eu quero esse vídeo. Aí ele manda o vídeo. Você vai criando essa relação, porque o pai e a mãe são fundamentais. Ele que leva a comida para casa. Então, a gente faz consultas e reuniões só com os pais, explica direitinho o que precisa ser orientado. Uhum. Depois é extremamente importante que a gente consiga, né, ter essa relação de confiança com o jovem, com a própria criança ou com o jovem, porque aí ele se sente feliz, fala, não, eu estou fazendo isso pelo meu médico, pela minha nutricionista. Aí ele volta no consultório, doutor, esse mês emagreci 3 quilos, mudei, deixei de comer. Então, é importante você conquistar eles, porque eles estão no momento que eles precisam de ajuda e sozinho é muito difícil, entendeu? É. É muito difícil. Olha, a gente teve uma pergunta da Antônia pelo Facebook e ela perguntou: para ir para um endócrino infantil, é o pediatra que encaminha? Pode ser, depende um pouco da idade, né? Então, quando é muito pequenininho, ainda até os 9, 10 anos, às vezes a pediatra vai identificando isso, tenta corrigir, tá certo? Mas não consegue totalmente. Já com 10, 11 anos, já está deixando de... a criança que está deixando de ir no pediatra, é importante a gente aqui, essa live é legal, de mostrar que existe um profissional. Então, a gente lá no Instituto tem a doutora Tatiana, é uma endócrino pediatra. Então, por que vai ser importante? Porque a obesidade vai interferir no crescimento dessa criança. Então, a endócrino pediatra, ela pega, porque a pediatra ela pega primeiro aquela fase do crescimento, do acompanhamento e tudo. Está tudo indo legal. Você tem um profissional hoje que tem também diversas ferramentas médicas para ajudar. Às vezes está engordando porque é a questão do crescimento que está muito paradinho, ou porque já está, né, passando da fase infantil para adolescente. As meninas daqui a pouco vão menstruar, vai isso acontecer. Então, você consegue medir idade óssea, você faz um raio-x do punho, né, das crianças, e aí nesse raio-x você consegue ver quanto tempo vai crescer. Vai ter que crescer um pouquinho mais, vai ter que crescer um pouquinho menos. Né? Olha, não, o crescimento é tanto tempo. E isso, essa profissional hoje vai ajudar de sobremaneira a gente conseguir identificar o quanto a gente precisa se preocupar já com esse pezinho que está mais ali. Uhum. Olha, eu também queria te perguntar, porque eu vi alguns estudos falando que a obesidade pode levar a criança a desenvolver quadros de doenças mentais, como depressão, até disfunção alimentar. E eu queria saber se isso é verdade e se isso é comum acontecer. Sim, sim. Esse é o terceiro ponto fundamental que a gente tem, que é essa questão do lado emocional dele. Então, a obesidade, em determinado momento, a criança ela não se enxerga obesa, entendeu? Ele não tem a questão da imagem corporal, ele não está preocupado com isso. Ele brinca, ele corre. Você vê o menininho lá, a menina na praia, gordinho, mas ele não está nem aí. Ele está lá chupando sorvete, está tudo bem. Em determinado momento, isso começa a afetar. E hoje, essa ferramenta que nos ajuda muito, que é a internet, que é o telefone, que é o celular, a criança em algum momento começa a perceber que ela está muito diferente dos amiguinhos. Aí existe um ou outro que faz um comentário não tão legal. Sempre existe, aí a roupa, né? sempre. Então, que é essa questão do bullying, e aí a criança pode deprimir. Então, a criança pode entrar no estado de depressão, que é perigoso. E aí, se vem uma depressão, o que ela vai fazer? Ela vai se recluir, vai entrar para o quarto dela e vai comer todo o chocolate do mundo, porque ela não tem ainda isso. Então, os estudos mostram que a obesidade pode trazer esse tipo de transtorno, que é depressão em adolescentes, é bullying. A gente viu histórias até, né, de situações extremamente drásticas aí com alguns adolescentes, porque precisa tomar cuidado, porque o convívio hoje entre as pessoas e o nosso modus operandi mudou, né? A imagem antigamente, você vê o que era a beleza, né? O tipo de cabelo, se era mais gordinho, muda. Isso é, Com né? A certeza. cada período isso vai mudando, né? Então o que acontece? Precisamos tomar cuidado, porque o estigma hoje da beleza é ser todo magrinho, a pessoa que está na televisão é magra pra caramba, né? O artista, o jovem quer se espelhar num ídolo, etc. Então, se ele não consegue, pode partir para esse caminho. Então, é sempre importante o pai,
né? A mãe, o pessoal que está em casa, às vezes é o tio, você fala pro seu, né? Fala, ó, deixa eu falar, não quero me meter na sua família aí, mas eu achei que ele está meio fora do peso. Vamos dar uma estimulada, ajudar a dar dica. Fala para mim, ó, você sabia que tem endócrino infantil? Leva sua filha para bater um papo, ou vai você primeiro conhecer o médico, sente, vê como ele trabalha. Acho que precisa procurar, porque às vezes a família em casa não consegue. E eu falo para algumas mães e pais, olha, não é culpa de vocês. O que não pode também é todo mundo se culpar, né, Nicole? Ah, a culpa é do filho, porque ele come besteira pra caramba, eu tenho que trabalhar. Ou a mãe fala, não, a culpa é minha porque eu compro tudo errado. Então, sabe, não podemos nos culpar. Então, assim, é sentar e falar, ó, onde está o erro? E aí arrumar, consertar em cima do erro. Porque senão a pessoa se culpa, mas também não toma atitude, né? De não comprar aquilo mais que não deve. Ou a criança fica culpada lá e o pai não olha. Então tem que tomar muito cuidado porque tem muito disso mesmo. Sim, olha, a gente recebeu também uma pergunta da Vera pelo Facebook e ela falou que o filho dela engordou nesses meses de quarentena. Ele está com 59,4 quilos e ele é autista. Como que uma mãe ela pode ajudar o filho a comer um pouco melhor durante a quarentena e ainda mais com essa situação, né, que o filho dela tem? Diferente, isso, exatamente. Então, algumas situações, algumas tem o autismo, síndrome de Down, tem algumas situações que já favorecem algumas alterações hormonais e que pode levar ao aumento do peso. E a gente sabe que o aumento do peso vai ser prejudicial porque está associado a outras alterações de cartilagem, do joelho e tudo isso. Então, as crianças que já têm algum outro tipo de doença associada ou alguma situação que ela está se cuidando, é atenção redobrada. O momento da quarentena é o momento mais difícil ainda, né? Porque você está em casa, as pessoas têm que estar em casa. Agora a gente vai retornar aos poucos, sempre levando aquela informação que é use máscara na rua, lave bem as mãos, compre máscara para os seus filhos, né? Então é importante também o filho já ter a máscara para sair de casa, começar a se habituar com isso. Não é vergonha para ninguém, sabe? De que a gente está Sim, passando com esse tempo. certeza. Eu tive muito paciente, que não é doutora, mas você está de máscara, aí eu vou no supermercado, eu venho aqui no consultório, eu me sinto mal porque eu estou com a máscara, parece que eu estou falando com uma pessoa, sabe, né? Aquela situação de meio polícia e bandido, assim, não. É uma A situação nova, máscara, né, para todo as mundo. máscaras, os orientais aprenderam isso em epidemias passadas, em problemas que eles passaram, e a gente Sim, vai ter que aprender com isso, que é um sinal de respeito. Se você está doente, está com uma gripe, mas precisa sair de casa para trabalhar, você põe a máscara para proteger a outra pessoa. É para você não com passar a doença certeza. para outra pessoa. Então, se duas pessoas estão de máscara, a chance de uma contaminação é muito menor. Entendeu? É muito menor. Então, vai ser importante isso. E ela está em casa, está com o filho dela. Ela falou, meu filho é autista, é mais difícil. É o que oferecer. Então, ofereça mais frutas, reduza a quantidade do doce, né, do açúcar. Cuidado com isso, porque vai ganhar peso, porque é o que a gente falou. Eles estão em casa se movimentando, mas não é igual. Não é igual você Não levar é seu igual, filho né? uma horinha lá na garagem para jogar um futebolzinho lá que eu brinco com o meu menino, do que ele que antes fazia 40 minutos de natação, 40 minutos de Muay Thai. Então, isso não vai ser igual. De que forma que a gente vai ter que compensar? Primeiro, manter uma atividade. Então, você está com ele aí, de alguma forma, manter uma atividade até para distrair e fugir. Ofertar menos doce. E cuidado para não toda hora também estar dando uma coisinha para comer, né? Ah, já que está em casa, come um docinho agora. Daqui 40 minutos. Então, cria uma rotina. Nesse momento da quarentena, que a gente está passando muito para os pacientes e o pessoal todo, é essa situação de você, de uma certa forma, não vai ser totalmente igual, mas criar uma rotina. As crianças estão tendo aula online, quem está tendo aula online consegue manter essa rotina, deixa horário, etc. Lá no final de semana mesmo. Então, hoje é segunda, então hoje é segunda-feira. Nós vamos almoçar tal horário, de tarde vai ter um lanchinho. Cuidado para não fugir muito, porque o que o pessoal está ganhando muito peso é que perdeu a rotina, né? Tem gente que fala, não, doutor, mas eu estou indo dormir 4 da manhã. Aí eu acordo quase 11, já me perdi, porque eu tenho meu home office, mas eu tenho entrega, né? Por exemplo, a pessoa, eu consegui resolver aquele problema, então agora eu tenho um tempo livre. Aí a pessoa, então, se tentar manter a rotina do horário do almoço, do jantar, liga aí para os avós, liga para a família, né? Faz essas conversas que estão tendo para manter um contato com o avô, com o primo, que ele não está conseguindo, com os amiguinhos, porque está sentindo falta. Então, mantenha um pouco a sua rotina, isso vai ajudar demais.
O Sandro também, ele perguntou, e é uma pergunta bem legal, que eu até ia fazer para você. A partir de que idade já é indicado uma cirurgia para obesidade infantil? Isso, aí a gente fala dos tratamentos, né? Então, Isso. assim, quando a gente fala de tratamento por endoscopia, um abraço para o Sandro aí, eu sei quem é, um seguidor, gente boníssima, muito amigo nosso. Então, quando você fala em balão intragástrico ou sutura, você consegue trabalhar já adolescente a partir de 12, 13 anos, tá certo? Mas tudo é assim, não é vem um adolescente que está precisando perder 20 quilos e você vai submeter a um tratamento por endoscopia. Porque os tratamentos endoscópicos, balão ou sutura, eles vão dar uma média de perda de peso aí de 20%. Tá? Então, a partir dessa ideia, meu filho precisa perder essa porcentagem, né? Vamos dizer, ele está com 80 quilos, ele precisa perder uns 15 quilos. É uma boa alternativa. Porém, passando por toda aquela equipe multidisciplinar, vai ter que passar na psicóloga, vai ter que conversar com a coach, não só ele, como a família. Preparar toda a família, porque vai ser algo não é muito invasivo, não são tratamentos que trazem repercussões. Os tratamentos endoscópicos não trazem alteração de vitamina, não traz alteração de absorção, não cai cabelo, nada. Porém, mexe com o lado emocional. É a criança, de repente, acordar com um balão dentro do estômago. Ou acordar com o estômago costurado, um estômago pequenininho, e ter que seguir a regra direitinho, toda uma regra nutricional. Então, nós vamos prepará-los. Então, os adolescentes, existem muitos trabalhos envolvidos. A gente tem um grupo, a própria Faculdade de Medicina do ABC, nós, o Instituto Endovita e a Faculdade de Medicina do ABC, a gente tem uma parceria, a gente trabalha com adolescentes, isso é muito legal. E você vê uma resposta muito boa para eles, desde que você faça todo esse preparo. Quando a gente já vai para a cirurgia bariátrica, aí a cirurgia, ela está indicada quando a gente fala em obeso mórbido, né? Então, são aquelas crianças, e olha, Nicole, isso existe, crianças que precisam perder 30, 35, 40 quilos. Então, você imagina, às vezes, uma criança com 100 quilos, 1,60 m lá pequenininha e já com 15 anos pesando 100 quilos. Isso existe. Existe. Então, Existe. aí, Sandro, que você perguntou, aí é cirurgia bariátrica. Então, geralmente, a partir dos 16 anos, tá certo? Com a obesidade mórbida e com todo esse trabalho também que vai ser feito de um preparo, porque aí a cirurgia você vai ser um pouquinho mais invasivo. Você corta o estômago, você mexe com o intestino. É um processo de recuperação mais lento, né? Um pouquinho de recuperação mais lenta, vai mexer com a absorção de vitaminas, de proteínas, então ela vai ter que ter um acompanhamento nutricional para o resto da vida, tem que ver em que fase ela está na questão da adolescente, de menstruação, do menino de crescimento, para você também não interferir nisso. Mas é mais importante isso, e às vezes a família se prepara e o próprio adolescente ele quer dar esse passo, do que deixar obeso e cada vez mais doente, daqui a pouco hipertenso, diabético, com uma série de problemas. Né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Olha, é uma coisa que até eu mesma fiz e depois percebi que não era certo, é fazer as dietas sem orientação médica, né? Por exemplo, no meu caso, eu usei os shakes. Não foi a melhor opção, porque depois caiu o cabelo, né? Me senti fraca, tudo. Então, como que os pais podem fazer para não chegarem a usar esses métodos com as crianças e com os adolescentes, né? Os shakes, os remédios que vendem sem receita. Muito boa pergunta, Nicole. É fundamental isso, porque a gente tem muito no nosso país esse hábito assim, o meu filho fez isso e deu certo. Né? A vizinha encontra no elevador e fala, nossa, você emagreceu. Eu tomei esse remedinho aqui e funciona. Isso precisa tomar muito cuidado, porque todo tratamento ele gera algum tipo de efeito colateral. Então você tem desde tratamentos que não vão, por exemplo, simplesmente dieta e atividade não vai ter problema. Agora, balão intragástrico, sutura, cirurgia, remédio, isso tudo vai dar um efeito colateral. Então é importante você buscar um profissional. Então hoje, é o que a gente falou, nosso instituto só trabalha com obesidade. Tem tudo lá dentro. Coach, psicóloga, nutricionista. Aí o primeiro passo é com o médico. Então, você vai lá levar na endócrino infantil, ela vai detectar o que está acontecendo e vai planejar e propor. Todas essas situações que existem, shakes, né, algumas dietas que você compra a dieta toda por 30 dias, isso tudo pode ser importante. Qualquer tipo de situação, às vezes, vai encaixar com o seu estilo, vai encaixar com o estilo da sua alimentação. Doutor, eu não tenho tempo, eu trabalho sozinha, eu estou com meu filho, eu deixo ele na escola, busco
o jantar é mais difícil. Então a gente tem que entender a vida, porque é fácil. Às vezes, vai lá na feira todo dia, um monte de alimento saudável. Às vezes a pessoa também não tem muito isso, a gente tem que aprender isso. Mas essa situação, você falou, não, mas meu filho já é um adolescente, o shake vai ajudar? Não, legal, é melhor ele ter o shake do que no intervalo da escola comer coisas lá da cantina que não vão ser tão saudáveis para ele. Então, isso é muito legal que você está falando, mas com uma orientação médica. Né? Ou então, assim, com orientação de uma nutricionista legal. E o mais importante, eu estou vendo aqui, ó, acabou de passar uma outra colega falando que, assim, mudar o hábito. E para mudar o hábito é você dar exemplo. Não tem jeito. Você já teve exemplo aí na sua família, né, Nicole? Meus filhos vão... Sim. O exemplo é o que você dá. Se você viver de uma forma totalmente sedentária, se você também não praticar uma atividade com eles, se você só comer e não estimular, se você pôr na mesa o brócolis e não comer o brócolis, a Raquel está falando aqui que a nossa coach está aí nos prestigiando. Então, assim, não adianta, né, você... filho, come cenoura. Aí você no seu prato não coloca. Então, a gente tem que dar a criança vai ficar em dúvida, né? mas espera aí, pai, você não come e eu como. Exemplo. Filho, agora vamos tomar um sorvete junto. Legal, pega o pote, não põe 5 litros de sorvete. Põe um pouquinho de sorvete, põe um pouquinho lá de uma calda, no momento adequado. Então, o exemplo da quantidade, do volume, aonde pode. Filho, nós estamos na festinha infantil, come os brigadeiros que você quiser aí. Come tudo, mas não vai chegar à noite, na hora da janta, estragar e continuar comendo brigadeiro. Vamos levar para casa para continuar comendo. Né? Que era o que eu fazia. Teve um aniversário que eu comi tudo que eu vi pela frente, repeti, chegou em casa, comi maçã. No fim das contas, a coitada levou a culpa, né? Mas por quê? Porque não tive controle, né? Isso aí. Eu vi aqui, passou também a Alice, uma outra minha paciente, ficamos grandes amigos, já estou tratando com ela há mais de um ano e ela virou o exemplo. É pela mesma questão profissional dela, do que ela precisaria. Ela falou, preciso mudar os meus hábitos. Foi fácil? Não é fácil mudar, mas ela virou exemplo para muita gente. E muita gente, seguidores dela hoje, veem isso e veem esse espelho. Então, a gente, em casa, para a criança, o maior espelho vai ser o pai, a mãe, em seguida, os priminhos, os amiguinhos. Então, você tem que estar atento a isso, como é que funciona isso fora da sua casa, do seu ambiente, mostrar para eles que, olha, você vai na casa de alguém, às vezes não vai ter exatamente o que você gosta, você também não vai ficar sem comer. Então, a gente precisa aí, né, ensina, você vai visitar um amiguinho, às vezes chega lá, eu até dou umas risadas, às vezes, em casa, que ele fala, pai, hoje eu comi arroz feijão que eu não comia nunca. Eu falei, pô, mas pelo menos foi educadinho lá e foi na casa do amiguinho e fez direitinho. Então, passar o exemplo é fundamental. Acho que é o primeiro passo que a gente tem que dar. E a partir daí é o que você falou, né? Às vezes você está dando exemplo, você está conseguindo, mas está difícil lidar com a criança em casa, está difícil você estimular, estão se esforçando, e às vezes, e o que é importante também, né, Nicole? Perda de peso. Ganhar peso é fácil, né? Em uma semana enrosca tudo, ganha peso, passa um final de semana com os primos, com os amigos, ganha peso. E para perder? Para perder é o mês inteiro de sofrimento, porque a gente tem uma necessidade calórica. E essa necessidade, para você perder o peso, dificulta muito. Então, não pode deixar de estimular. Não, mas pai, eu fiz tudo isso e perdi só 1 quilo, mas é o início. É o início, porque para perder peso para valer, ou métodos mais agressivos, ou é não comer. Mas a criança não vai conseguir viver à base de água, chá, gelatina e não vai de vez em quando escapar no docinho. Agora, é importante mostrar, filho, você já não está engordando mais. Nós paramos esse processo. Perdemos 1 quilinho, perdeu, está perdido. E agora vamos sempre estimular. Não ficar com a balança, aquele desespero de pôr o seu filho, pelo amor de Deus, em casa. Pôr o filho todo dia em cima da balança. Nossa, evitar pressão. Né, Nicole? Evitar pressão. A coisa tem que ser uma coisa natural. Tem que ser mostrar para ele que ele está se sentindo bem, que aquela alimentação nova é legal para ele, que aquela atividade física, deixar ele escolher, não adianta você forçar por seu filho a fazer futebol se o negócio dele é basquete. Ele não vai no futebol. Se ele for, não vai. Então, você precisa ir buscando. Aí, isso começa a engrenar, sabe? Se as pessoas quiserem. Então, a alimentação começa a engrenar um pouquinho, ele faz uma atividade, aí ele para de engordar, aí ele perde 1 quilo. Foi mais ou menos, você pode contar aí pra gente. De repente, perde 3 quilos, aí a roupa já fica legal, aí ele começa a se enxergar,
pessoal Sim. para de perturbar ele com o peso, vira ao contrário, Para, ah, você está incrível que emagrecendo, para. né? Agora você é um Foi. magrão. Então, aí vira. Então a gente tem que buscar o quê? A autoestima. Não só para a gente adulto. Então, a primeira é a autoestima da família, dos pais. Então, pai, mãe, ó, que legal, ó, com essa autoestima, o pai já fica feliz e já começam a buscar comprar alimentos saudáveis. Não, filho, vamos lá para a garagem, não vamos parar. Isso é o primeiro ponto. Aí vai vir a autoestima na criança. E a criança se sentindo acolhida, sentindo que tem gente do lado dela, é maravilhoso. Não pode só na base da bronca, né? Filho foi feito para você dar bronca também. Eu dou umas broncas de vez em quando. Né? Com certeza. Você é novinha aí, Nicole, um dia você vai ter filho, vai ter uma hora que você vai querer dar. Ele tem que dar bronca, que é para ensinar. Aí é a questão da educação. Você educou ele. Agora, não é só na boca. Para de comer. Mas, pai, o chocolate está ali. Você tem que dar bronca em você mesmo, né? Por que você comprou É, tanto chocolate? Então, tem que assim, colocar um limite, né? e tirar tudo é um absurdo. Né? Não dá para você tirar 100%. Agora, também não adianta esconder que teu filho vai achar. Tem que Ah, ser vai achar. claro, né? Ah, o Posso chocolate falar fez com que mais. acha? Ah, mas na gaveta do papai tem. Quem não tinha, né? Minha mãe escondia um sonho de valsa lá. A gente pode fazer propaganda aqui, mas ela deve estar É. assistindo aí. A gente sabia onde procurar. A questão é você ser transparente. Que é o que eu brinco, né? Uma coisa é fome, outra coisa é vontade de comer. Então, as crianças, elas têm fome. Elas não têm ainda a questão da vontade. Só que a gente começa a pôr muito doce, a não controlar. Aí eles deixam só de entender a fome, são coisas totalmente diferentes, e começam a partir para a vontade. Ah, vem comer, filho. Ah, não quero comer. Mas se você pôr um sonho de valsa ali na mesinha, ele vai lá e pega e come. Então, É. trabalhar isso mostrando para ele, né? Porque ele daqui a pouco vai sair aí, vai para a rua, ele vai ter as opções dele. Ele também vai ter que enxergar ali e falar, não, estou com fome, preciso comer esse pouquinho, meu pai ensinou, eu aprendi, mas eu estou com vontade hoje de pegar um sorvete lá. Legal. Passa a sua vontade, mas não pode ter vontade o dia inteiro, né? E a gente não pode deixar de ensinar para eles. Isso é o que você falou lá no comecinho da nossa live para quem perdeu aí. O tamanho do prato, o quanto você vai comer. Não fica forçando seu filho a comer. Sim. Come, enfia na boca, né? Mais uma colherada. Era muito. As avós aí vão me matar, as avós na live aí, né? Tem um pouco da coisa da avó, mas a avó foi feita para estragar o nosso filho, não tem problema, é uma É. delícia. Só que se você ensina em casa, quando ele está na avó, a própria criança se posiciona isso, e aí elas percebem isso. Então, é não deixar extrapolar. Claro, existem situações em que a criança precisa ganhar peso também. Né? Então, você precisa que seu filho engorde, vai na pediatra e fala, ó, tá muito magrinho, não está comendo. Existe esse outro lado do extremo. Aí também não adianta Sim. forçar. Filho, senta aí e come o prato inteiro. Não, não adianta. É pior, porque vira uma cena, né? Uma situação traumática para a criança. Vira uma cena, começa a virar um caos, aí é o quê? Briga. Aí briga na mesa, sai chorando. Sabe, chorar na mesa, brigar na hora da alimentação é ruim, porque isso cria o lado emocional da angústia na criança. Então, você não pode brigar na mesa, você não pode ter choro, tem que ter a conversa, tem que ter o que passou, que a Raquel falou assim, a troca saudável das coisas, né? Filho, vamos hoje comer essa fruta, amanhã você vai comer o seu chocolate que você gosta. Não tira tudo de uma vez. Chega na sua casa amanhã, as mães, depois da live do Dr. Eduardo, eu já vou deixar o recado, não é para os filhos me odiarem aí. Não, tira tudo, tira, não tem mais nada. Aqui o doutor Eduardo falou que não. É uma questão gradual. Mostra para o seu filho um legumes, cada refeição uma coisa diferente. Mistura de alguma forma com que ele aprecia aquele sabor. Você pegar um brócolis para qualquer um, cozinha ele, Tony, come ele. Pelo amor de Deus, não dá. Para qualquer um de nós. Mas dá para transformar legal? Dá para misturar no macarrãozinho dele, com um pouquinho de azeite? Dá para fazer uma coisa que ele acha interessante? Então, sabe, monta uma torradinha com tomatinho ali em cima. Meu filho não come tomate, mas você já tentou experimentar o tomatinho menorzinho, aquele tomatinho cereja? Cereja, Põe um né? azeite, põe um orégano, fala que olha, isso aqui é a pizzinha. Pega um momento que ele está com a fome, né? Então, criança tem muita atividade. Sai da atividade, está morrendo de fome, é o momento de você, porque ele vai buscar. Se ele está muito sem fome, só que a coisa não. Então, aquele momento da fome é legal para ele experimentar. Brinca de experimentar. Vamos levar isso e experimentar o que é saudável e trocar por tudo isso e estimular muito a atividade física. Com certeza. Olha, doutora, a gente já está chegando no fim do nosso Legal. bate-papo, infelizmente.
E eu queria deixar esse espaço para você pontuar alguma coisa que você acha importante ou que a gente não discutiu sobre isso durante a nossa entrevista. E também deixar suas redes sociais, caso você queira, para o pessoal fazer um contato do Instituto. Ah, legal, legal, Nicole. Você vê, né, lá às 10 da manhã, o pessoal que tá vendo a gente vai contar, né, de bastidor, eu conheci a Nicole hoje, é o nome da minha filha, já brinquei com ela, e eu não tinha essa, nem sabia que ela tava gordinha e se virou e já deu o exemplo dela, que ficou muito legal. Foi muito bom, a gente conversou, não, mas você vai ver, doutor, passa rápido, ó, 50 minutos, super rápido, foi um prazer. Passa, não te falei. Sou um ouvinte da Rádio Alfa, eu já tenho alguns áudiozinhos meus que eu já mandei para a rádio, que já passaram sobre algumas dicas em relação a isso. O que a gente tem que deixar de recado é, obesidade é uma coisa séria. Hoje ela é considerada uma doença, deixou de ser aquela questão, estou gordinho, preciso perder 2 quilinhos. Não, a obesidade leva a uma série de problemas maiores, leva a diabetes, hipertensão, a tudo isso. A gente está vendo agora, nesse momento da pandemia, que a obesidade, se você tirar o fator idade, é o principal risco que a pessoa tem de poder estar numa UTI, estar grave, né, e até mesmo óbito. Então, não vamos deixar isso passar. A gente que está em casa convivendo com isso, vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar dos adolescentes, e sempre com isso, com conversa, com atitude, né? Atitude tanto dos pais quanto do filho, que a gente vai conversar com tudo isso que a gente passou na live. Quem quiser, o nosso instituto é o Instituto Endovita, o Endovita com 2 T's, tem a gente no Instagram, tem no YouTube também, várias dicas, e lá a gente tem endócrino infantil, a gente tem tudo, e o meu, o pessoal que está acompanhando aí, é o Eduardo _ Igre, que é o meu Instagram, e eu estou à disposição de vocês. Foi um prazer bater esse papo com você, viu, Nicole? E um grande abraço a todos os ouvintes aí da aula. Prazer foi nosso e fica o convite para uma próxima vez. Estou à disposição. Um abração, viu? Ó, pessoal, só para lembrar que essa live vai ficar disponível no nosso IGTV assim que eu encerrar aqui e salvar tudo, beleza? Então, se vocês quiserem ver, vai estar no nosso Facebook e também aqui no Instagram do IGTV. Então, até a próxima e muito obrigada, doutor. Obrigadão, obrigado a todos da produção aí, o pessoal que nos ajudou desde as 10 horas lá. Com certeza. Obrigado, um abraço. Obrigada, um beijo. Beijo.